Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção Nova e conversando nessa noite sobre a depressão. No bloco anterior, nós já tínhamos aqui a oportunidade, com a presença do Dr. Jesus, não é, ter a clareza no que deve ser feito. Em primeiro lugar, obviamente, como o doutor colocou e colocou muito bem, é fazer um diagnóstico preciso, não é? Uma abordagem psicoterápica, depois, obviamente, a indicação de um remédio correto para o tratamento da mesma. Antes, porém, de perguntarmos ao doutor uma questão ainda muito pertinente, que é a qual especialista devemos ir, não é? Parece simples a pergunta, mas muita gente, numa hora como esta, fica perdido. Ah, mas eu vou a quem? Eu vou ao psicólogo, ao psicanalista, eu vou aonde? Doutor, o clínico geral? Antes do doutor responder para a gente e depois também trazer algumas coisas, assim, alguns casos concretos, porque nos ajuda também a tocar a coisa mais de perto, nós vamos às ruas mais uma vez e perguntamos às pessoas, né, para ver o que o senso comum diz numa hora como esta, né? O que a pessoa deve fazer para sair da depressão? Vamos ver o que as pessoas responderam. Fazer mais amizade, sair à noite, viajar, curtir a família. Fé em Deus. Procurar imediatamente um especialista na área de psicologia. Aí eles podem dar uma orientação melhor para a pessoa. E depois, antes disso, pedir a Deus uma sabedoria, né? Acho que o trabalho é a melhor coisa que tem para depressão. A melhor cura que tem. A dica que eu dou é buscar Deus, né? A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele resolve sim os nossos problemas. E depressão não, é alegria, porque Jesus é alegria, não tem disso não. Viajar, ir para a loja, comprar, fazer compras é muito bom. Dinheiro tira todo mundo da depressão. Só passear, aí dá. Bom, ela sempre tem que procurar o bem-estar, procurar conversar com outras pessoas, né? Não ficar dentro de casa, ter convívio com as pessoas no trabalho, procurar atividades, lazer, não ficar presa aos antidepressivos. Procurar Jesus, viver sempre na presença de Deus, porque depressão para mim é doença da alma, e a alma só se cura com a presença de Deus. Daí, ó, isso aí é o senso comum, as pessoas vão opinando livremente, aqui a gente não ficamos muito preocupados em ficar fazendo edição, não, deixa o povo falar, vamos perceber o que a nossa gente está aí pensando, né? O que o nosso povo está dando como receita, não é? Aí para o caso da depressão. Mas uma coisa que chama bastante atenção, doutor, e que foi dito ali com certeza, é buscar um especialista. Isso aí o senhor já tinha dito, não é? Reafirmado. Agora a pergunta que se faz é, qual especialista em primeiro lugar, quando a pessoa se percebe realmente com aqueles sintomas que nós falamos anteriormente? Eu penso que a depressão hoje, não é, como expressão do mal-estar, não é, presente no mundo contemporâneo, ela, inevitavelmente, ele vai encontrar um especialista, não é? Seja o clínico geral, seja o ginecologista, seja o psiquiatra, seja o profissional de psicologia, não é? Inevitavelmente, eu penso que a depressão encontra nos dias de hoje, não é, um acolhimento pelos mais diversos profissionais. Não é? Mas me pareceu, por exemplo, não é, que numa das falas nessa reportagem me chamou muita atenção. Então, por exemplo, hoje o princípio mais ou menos estabelecido, inclusive gerado pela importância que a indústria farmacêutica tem no mundo contemporâneo, não é? Que a depressão se trata com remédio. Não é? Não sei se vocês observaram, teve alguém que chamou atenção para o indivíduo não ficar preso à medicação. Muitas vezes eu acho que a solução da medicação constitui um atalho que não favorece o sujeito resolver a depressão. Porque muitas vezes uma depressão, não é, ela constitui
a resultante de experiências mal processadas, não é, pelo indivíduo ao longo da vida, por conflitos não resolvidos, não é? E o sujeito usa a medicação simplesmente com o interesse de encontrar uma solução, mas muitas vezes o que acontece é que ele se fixa, aquilo constitui um atalho, não é? Um falso atalho, não é? Então eu penso que, antes de tudo, as experiências que permitem o sujeito aprender com sua própria existência podem ser fundamentais. Eu não acho que apenas uma psicoterapia seria esse fator. Eu acho que podem acontecer situações na vida, não é? Por exemplo, eu acho que pode existir um bom ambiente familiar, em que as questões subjetivas podem ser tratadas e aquilo representar um fator de melhora. Não é? Mas eu penso que a depressão, considerando que ela não é simplesmente um fator de diminuição da vontade, da energia, do prazer, mas ela tem, antes de tudo, o deprimido é alguém que pensa, mas é um pensamento, muitas vezes, desesperançoso, não é? O filósofo Baruch Spinoza, não é? Tem uma referência para definir a depressão. Ele que propõe em sua filosofia, não é? Que a vida, não é compatível com a alegria, não é? Ele vai dizer que na depressão há uma modalidade do pensamento que é o que ele chama de covardia moral. Não é? O deprimido se apresenta numa situação de inibição, de impedimento, de impotência diante da vida. Não é? Eu penso que todos os recursos que permitem romper com essas situações, com esses obstáculos, com esses impedimentos, são um fator de melhora. E eu acho que, no meu caso, uma abordagem psicoterápica visa atacar, não é, esses obstáculos. Mas eu penso que existem outras expressões da vida, não é? Eu disse, por exemplo, um bom ambiente familiar. Sem dúvida. É um fator de desobstrução, não é? Daquilo que muitas vezes é fonte de um quadro depressivo. Tá certo. Frei Moser, eu ainda vou voltar aqui uma questão, doutor, mas no tocante à chamada pastoral psicológica, não é? Ou psicologia pastoral. Eu acho que foi muito bem colocado a complexidade desse fenômeno e, ao mesmo tempo, a complexidade para encontrar uma saída. Ou seja, há múltiplos fatores que têm que ser acionados para superar essa depressão. Agora, a psicologia pastoral, o que caracteriza? Em primeiro lugar, uma perspectiva de fé, em que você, quem vai receber esse deprimido, vai olhá-lo não como um pobre coitadinho, mas como um filho amado por Deus Pai. E vai transmitir a essa pessoa essa sua percepção. Não, você não é um coitadinho. Você está sofrendo, não há dúvida nenhuma, Cristo também sofreu. Não é um consolo assim muito barato, não. Mas é no sentido de dizer, a vida comporta fases difíceis, você está passando uma fase difícil. Ou seja, mostrar-se compreensível. Segundo, saber ouvir as histórias que se escondem debaixo da mesa. Ou seja, como o doutor falou, não é? A psicanálise, ela traz à tona aquilo que está lá escondido. A pastoral psicológica, ou a psicologia pastoral, ela visa trazer à tona certos dramas que nós chamaríamos morais. Vamos exemplificar falando mais claro. O pecado pode ser uma causa de depressão, ou pode deslanchar a depressão. Vamos dizer, uma pessoa que vive numa incoerência, pecado é incoerência profunda. Não é? Vamos supor, alguém aí se apropria dos bens dos outros indevidamente, não é? Ou alguém prepotente, humilha, derrota as pessoas, arrasa com as pessoas, enfim. Isso pode se voltar contra a própria pessoa. Ora, a psicologia pastoral, ela vai tentar situar no ângulo espiritual. Aliás, vários colocaram, acenaram nessa direção. O ângulo espiritual é muito importante para um retorno ao que nós poderíamos chamar de normalidade. Tá certo. Agora, doutor, claro que nós aqui não queremos terminar de forma pessimista, bem pelo contrário, né? Estamos aqui, graças a Deus,
não é discutindo com profundidade, mas ao mesmo tempo agora, no finalzinho do programa, também para além dessa parte do tratamento que é absolutamente séria e importantíssima, fundamental, que outras coisas a pessoa deve cultivar, deve procurar viver, destacar, para que possamos de fato ter dias melhores, não é? Eu achei bastante interessante a fala do padre Moser. Sim. Exatamente porque ela coincide com um certo ponto de vista de um psicanalista com quem eu pude, de alguma maneira, não conheci pessoalmente, mas conheci a obra, que é um psicanalista francês, Jacques Lacan, que coloca exatamente a depressão como uma falta moral, ou seja, a dimensão do pecado. Sou psicanalista, pode parecer contraditório, mas eu queria convergir com essa formulação de que a depressão, ela tem nela, e é interessante nessa formulação desse psicanalista francês, ela tem uma dimensão moral, ética. Sem dúvida. A depressão não é simplesmente um fator econômico de diminuição e aumento da tensão. Tem uma dimensão existencial profunda num quadro deprimido propriamente dito, onde isso que o senhor chamou de incoerência manifesta numa falta moral, tem consequências muitas vezes danosas. Evidentemente que a psicanálise tem outros métodos para lidar com essa dimensão propriamente moral. E a dimensão moral ela é muito interessante, o modo como ela se exprime num quadro depressivo. Ela se exprime através de uma autoacusação, de uma autorrecriminação, que nos quadros graves vira um quadro propriamente delirante. Particularmente no delírio de ruína, no delírio hipocondríaco. Mas é interessante que a maneira como eu penso o tratamento psicanalítico não é simplesmente uma remissão dos sintomas, mas é uma tentativa de encontrar uma direção para a existência, considerando a história daquele sujeito, considerando a chance que nós temos de fazer emergir aquilo que está latente, oculto, que esse sujeito vive de modo conflitante, que ele não tem como dizer, falar. Então eu queria simplesmente dizer da importância de que uma depressão não é simplesmente um fator fisiológico, um transtorno, uma alteração no campo da fisiologia cerebral, isso existe, mas para além desses fatores orgânicos, tem uma dimensão propriamente ética, propriamente moral, não é? Sem dúvida. E que ela é importante de ser abordada numa orientação psicoterápica, não é? Do sujeito deprimido. Doutor, o senhor falou em Lacan. Eu iria falar, estava esperando, iria falar de Jung. De Jung. Editora Vozes lançou os 36 volumes, sua obra completa, com índice analítico, e o livro vermelho com 4 quilos, nós já apresentamos aqui num programa. E o que nos levou ao Jung? Essa percepção que o senhor agora acabou de reforçar, de que a pessoa só sai da sua situação de conflito, ou de neurose, ou de psicose, se reencontrar o seu Deus. Ou seja, se encontrar tão profundamente que vai se deparar com o aspecto religioso. E ele diz que nunca conseguiu resgatar alguém de uma, digamos, psicopatologia, sem que essa pessoa tivesse redescoberto a sua dimensão religiosa. Ele não fala se é católico ou evangélico, não. Tanto faz, a sua dimensão religiosa é fundamental para que a pessoa se restabeleça. Puxa, eu fico tão feliz essa noite, nós ganhamos a noite, né? Tendo essa palavra de um psiquiatra, pois que beleza, que beleza. Quem sabe nós não vamos fazer um programa onde a gente possa debater as ideias do Jung, as ideias do Lacan, vamos onde fazer elas logo. convergem, onde, sobretudo, elas divergem. Sem dúvida. Tá certo. Olha, nós estamos aqui encerrando o nosso programa, agradecendo e muito a participação do Frei Antônio Moser, do Dr. Jesus, e realmente não é você que acompanhou o nosso programa, ou se porventura
chegou aqui no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, como dizem a molecada por aí. Não tem problema não. Tem como você rever o nosso programa em 2 endereços, especialmente pela internet, não é? Claro, a nossa reprise sempre às segundas-feiras, na madrugada. E pela internet, então, através do site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, ou através do nosso blog aqui em Belo Horizonte, blog.cançãonova.com/bh, tá certo? blog.cançãonova.com/bh, ou é claro, você pode ainda nos seguir pelo Twitter, @empautacn, ou quem sabe ainda mandar um e-mail para a gente, empauta@cançãonova.com. Queria uma palavra final, tanto do Frei Moser quanto do doutor Gesso, e ao mesmo tempo dizendo muito obrigado, viu, doutor? Seja sempre bem-vindo. Eu queria agradecer o convite, é uma experiência nova para mim, poder debater, não é, sobre questões que envolvem todo um campo de grande complexidade, não é? De poder, de alguma maneira, estabelecer esse debate profícuo, não é? Entre nós, não é? Espero que a gente possa ter outras oportunidades. Muito obrigado. Tá certo, obrigado. Frei Moser, por favor. Olha, eu acho que tem muita gente em casa que estava esperando, assim, uma solução para o seu problema. Evidentemente, nós agravamos o problema, né, para que a pessoa desperte e busque o socorro. E onde é que vai encontrar o socorro? Vou dar uma fórmula mágica agora. Em Jesus e em Jesus. Na psicoterapia e em Jesus, ou seja, a dimensão religiosa, em Deus, não é? Então, combinando os dois, certamente será um bom lenitivo. Tá certo, Frei Moser. E com essas palavras, então, nós estamos terminando aqui o nosso programa, agradecendo o seu carinho, a sua participação. E, claro, retornamos na próxima sexta-feira com um novo tema, desejando a você, então, um ótimo final de semana e que você, então, esteja aí na paz, para que nos encontremos na próxima semana, se Deus quiser. Até lá!